Esse problema comum considera uma escada ou uma barra fazendo um ângulo θ com o piso, sendo que esse possui um atrito estático μe e a parede tem a característica de ser lisa, não possuindo atrito. No diagrama de corpo livre, tem-se a força-peso, chamada de Fp, da escada que está aplicada no ponto médio e aponta verticalmente para baixo, conforme a definição da física. O contato da escada com a parede vertical gera uma reação perpendicular à superfície, isto é, horizontal, chamada de NX. O contato da escada com o piso também gera uma reação perpendicular à superfície, mas neste caso é vertical, chamada de NY. No piso há atrito e esse se opõe ao movimento da escada, neste caso apontando para a esquerda. Para que não ocorra movimento, o sistema deve estar em equilíbrio, então o somatório das forças deve ser igual a zero. Considerando os sentidos para cima e para a direita como positivos, no eixo x tem-se que o somatório das forças tem que ser igual a zero. Nele há a força Nx, que aponta para a direita, por isso recebe o sinal positivo, e a componente x do atrito, que aponta para a esquerda e por isso recebe o sinal negativo. As duas forças possuem componente apenas nesse eixo, portanto o módulo de Nx menos o módulo da força de atrito é igual a zero. Logo, o módulo de Nx é igual ao módulo da força de atrito. Essa expressão será utilizada posteriormente. No eixo y, tem-se a componente y da força Ny mais a componente y da força peso, e isso tem que ser igual a zero. As duas forças também possuem componente só neste eixo, portanto o módulo de Ny menos o módulo da força peso, que aponta para baixo, é igual a zero. Logo, o módulo de Ny é igual ao módulo da força peso. Essa igualdade também será utilizada posteriormente. Além do somatório das forças em cada eixo, é necessário que o momento resultante, em qualquer ponto, também seja nulo. Analisando o ponto A, de contato com o piso, para ser possível desconsiderar Ny e a força de atrito, porque as suas linhas de ação passam pelo ponto, o somatório dos momentos na base tem que ser igual a zero. Considerando o sentido positivo como anti-horário, lembrando da expressão relógios são negativos, na análise escalar, o momento é dado pelo produto entre a força e a distância perpendicular até o ponto. A força Nx provoca uma tendência de giro no sentido horário, portanto recebe o sinal negativo, e a contribuição do momento vale o seu módulo vezes a distância perpendicular, que neste caso é do topo da escada até o ponto A, que é o ponto analisado. A componente y da força-peso provoca uma tendência de giro no sentido anti-horário, por isso recebe o sinal positivo, e a contribuição para o momento vale o seu módulo vezes a distância horizontal do ponto médio da escada até o ponto A. Então, substituindo o módulo de Fpy pelo módulo do vetor força-peso, tem-se que o módulo de Nx
vezes o módulo da distância y do topo até o ponto A é igual ao módulo da força-peso vezes a distância horizontal do ponto médio da escada até o ponto A. O próximo passo é determinar essas distâncias analisando o triângulo retângulo formado pela escada, o chão e a parede vertical, lembrando que no cateto em que o ângulo está colado, usa-se o cosseno, e o seno no cateto oposto tem-se como primeiro triângulo retângulo, o qual a hipotenusa é a escada completa, sendo o cateto vertical a distância do topo até o ponto A, e como é o cateto oposto ao ângulo, nele usa-se o seno. Portanto, a distância vertical do topo da escada até o ponto A corresponde ao comprimento da escada, que é de 2 metros, chamado de D2, e que corresponde à hipotenusa do triângulo retângulo, vezes o seno do ângulo θ. O segundo triângulo retângulo analisado é o que parte da base e vai até o ponto médio da escada. Nele, a hipotenusa é igual a metade do valor de D2, e a sua componente horizontal, que é a distância do ponto médio até o ponto A, corresponde à hipotenusa vezes o cosseno do ângulo θ. O cosseno, porque o cateto está colado no ângulo. Então, tem-se D2 sobre 2 vezes o cosseno de θ. Então, voltando à equação do momento, tem-se que o módulo de nx vezes D2 que multiplica o seno de θ é igual ao módulo da força-peso que multiplica D2 sobre 2 vezes o cosseno de θ, isolando o cosseno de θ dividido pelo seno de θ, isso é igual ao dobro do módulo de nx dividido pelo módulo da força-peso. O cosseno sobre o seno é igual a cotangente, então a cotangente do ângulo θ é igual a 2 vezes o módulo de nx dividido pelo módulo da força-peso. Neste ponto, usa-se a primeira igualdade destacada anteriormente. O módulo de nx é igual ao módulo da força de atrito, e o módulo da força de atrito está relacionado com o coeficiente de atrito, μe, e a força normal, a que atua no ponto de contato com atrito, a partir da relação que o módulo da força de atrito é igual ao coeficiente μe vezes o módulo da força normal. Portanto, o módulo da força de atrito é igual a μe vezes ny a partir da representação. E usando a segunda igualdade destacada, tem-se que o módulo da força de atrito é igual a μe vezes o módulo da força-peso. Substituindo na equação do momento, tem-se que a cotangente do ângulo θ é igual a 2 vezes o coeficiente μe. Então, invertendo as duas frações, tem-se que a tangente de θ é igual a 1 dividido pelo dobro de μe. Portanto, θ é igual a tangente na menos 1 de 1 sobre o dobro de μe, que resulta em aproximadamente 52,765 graus. Portanto, esse é o ângulo mínimo que a escada deve fazer com a horizontal.